E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Não, acho que esse já existe. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Banana. Não, eu lembro que esse existe já. Olá, pessoal! Bom, como você já deve ter visto, em algum local desta tela... Pô, tá difícil ser original, viu? Bom, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Vocês estão bem nessa quarentena muito louca? Meu Deus do céu! Bom, vim aqui hoje para poder falar para vocês sobre força elétrica com várias cargas. De um resuminho da última aula, a gente viu o seguinte: corpos carregados interagem entre si de forma que aparece uma força elétrica entre eles que pode ser de repulsão ou de atração. Essa força de interação entre essas duas cargas pode ser calculada através da lei de Coulomb, que é força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o módulo de uma das cargas vezes o módulo de outra carga dividido pela distância entre elas ao quadrado. Porém, nós não temos só dois corpos no universo, nós temos infinitos corpos no universo. Então precisamos saber como calcular a força de interação entre esses corpos, quando temos três ou mais corpos interagindo entre si. Para fazer isso, vamos pegar a situação em que a gente tem três corpos A, B e C dispostos como na figura que vocês vão ver agora. Esses corpos têm as cargas QA, QB e QC. Essas cargas podem ser tanto positivas quanto negativas, mas para a gente conseguir exemplificar aqui para vocês, vamos colocar as cargas A e B como sendo positivas e a carga C como sendo negativa. Para calcular essas forças, precisamos não só das cargas que tem nos corpos, mas também precisamos da constante eletrostática do meio, no qual essas cargas estão inseridas, e precisamos das distâncias entre elas. Existem vários meios onde essas minhas cargas podem estar. Pode ser o vácuo, a água, a borracha. Nesse caso aqui, vamos deixar como sendo o vácuo, que a gente tem o nosso K0. Então, K0 é a constante eletrostática no vácuo. As distâncias aqui, a gente vai colocar como a distância entre os corpos A e B como sendo DAB, a distância entre o corpo A e C como sendo DAC e a distância entre o corpo B e C como DBC. Isso é tudo que precisamos para calcular as forças de interação entre esses três corpos: as distâncias, as cargas e a constante eletrostática do meio. Tá, mas espera aí, Banana, como é que a gente vai calcular esse negócio aí, hein? Para fazer isso, nós temos que pegar os corpos aos pares para analisar a força de interação entre esse par. Complicou? Então pera lá que a gente vai fazer o exemplo agora. Para fazer primeiro, vamos pegar os corpos A e B para analisar a força de interação entre eles. Como os corpos A e B são positivos, a força de interação entre eles é de repulsão, sendo que a força que o corpo A faz no corpo B, nós chamamos de FAB, e a força que o corpo B faz no corpo A, nós chamamos de FBA. A interação entre o corpo A e o corpo C é a mesma coisa, porém um deles é positivo, que é o meu corpo A, e o outro é negativo, que é o meu corpo C. Então aqui eu vou ter uma força de atração, sendo que a força que o corpo A faz no corpo C nós chamamos de FAC, e a força que o corpo C faz no corpo A nós chamamos de FCA. Entre o corpo B e o corpo C é a mesma coisa, um é positivo e o outro é negativo, então teremos uma atração. A força que o corpo B faz no corpo C nós chamamos de FBC, e a força que o corpo C faz no corpo B nós chamamos de FCB. Para calcular todas essas forças, nós utilizaremos a lei de Coulomb, que é aquele K, Qzão, Qzinho dividido por D ao quadrado, só que para a situação que a gente tem aqui. Então olha lá, no caso da força de interação entre o corpo A e o corpo B, nós calcularemos como K0 vezes o módulo de QA vezes o módulo de QB e dividido pela distância entre A e B ao quadrado. Essa distância entre A e B é o DAB. Faremos a mesma coisa para os pares AC e BC. Olha só como é que fica. FAC é a força entre os corpos A e C. Ela é igual a K, módulo de QA, vezes o módulo de QC, e dividido pela distância entre os corpos AC ao quadrado. A força entre os corpos B e C ficará do mesmo jeito. FBC é igual a K vezes o módulo de QB vezes o módulo de QC dividido por DBC ao quadrado. Como K, QA, QB, QC, DAB, DAC e DBC são todos dados, a gente consegue calcular todas essas forças.
Então, FAB é igual a FBA, FBC é igual a FCB e FAC é igual a FCA. Percebam agora que ao contrário de antes, eu tenho duas forças em cada carga. É como se você tivesse dois amigos seus te puxando pelos braços para dois lugares diferentes. Você não vai nem para um lugar, nem para o outro. Você vai para uma resultante entre eles. Para calcular essa força resultante, nós precisamos somar esses dois vetores que tem em cada carga. Mas para fazer isso, nós não podemos fazer do mesmo jeito que fazemos com os números escalares, pois estamos lidando com vetores. A soma vetorial ocorre a partir de uma lei que nós chamamos de lei dos cossenos. Para mostrar aqui para vocês, nós vamos pegar o corpo C para analisar. Então vejam só, o corpo C tem a força FAC e a força FBC, em duas direções diferentes. Perceba que há um ângulo entre esses dois vetores, que aqui nós vamos chamar de ângulo θ. Primeiro nós vamos ver como é que nós desenhamos esse vetor resultante. Para fazer isso, você desenha uma linha paralela ao vetor BC na ponta do vetor FAC. E depois você desenha uma linha paralela ao vetor FAC na ponta do vetor FBC. Após isso, você desenha um vetor que vai desde a carga até o cruzamento entre essas duas linhas. Pronto, está aí o nosso vetor resultante. Agora vamos à complicação total, que é a própria lei dos cossenos. E ela é basicamente isso que está aparecendo aí na tela para vocês. Eu sei que um negócio grande desse jeito assusta, mas vamos lá, porque ele não é tão complicado assim. Então, o quadrado da força resultante é igual ao quadrado de uma das forças, mais o quadrado da outra força, mais duas vezes uma força vezes a outra, vezes o cosseno do ângulo entre essas duas forças. Eu sei que fica um negócio complicadíssimo para memorizar, então vamos fazer um exemplozinho aqui com alguns valores. Vamos supor que FAC é igual a 3 newtons e FBC é igual a 5 newtons. O ângulo entre essas duas forças é de 60 graus. Substituindo esses valores na nossa lei dos cossenos, nós teremos que a força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 5 vezes cosseno de 60. Aqui é necessário você lembrar os ângulos notáveis, aqueles que você sabe quanto vale o cosseno, seno, a tangente. Não precisa se assustar com esse negócio gigante que está rolando aí, tá bom? A gente pode fazer pouco a pouco, parte por parte. Então olha só como é que a gente pode começar. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, cosseno de 60 é meio. Então a minha equação fica desse jeito aqui, ó. Força resultante ao quadrado é igual a 9 mais 25 mais 2 vezes 3 vezes meio. Se eu multiplico por 2, depois divido por 2, eu posso cortar esses dois aí. O 9 com o 25 eu posso somar, vai dar 34. 3 vezes 5 dá 15, 34 mais 15 dá 49. Então agora ficou uma coisa muito mais simples. A força resultante ao quadrado é igual a 49. Se eu tirar a raiz dos dois lados, a minha raiz vai cancelar com o quadrado da força resultante. Força resultante é igual a raiz de 49. Raiz de 49 é igual a 7. Então a força resultante é igual a 7 newtons. Fazer a lei dos cossenos com os números estranhos e uns ângulos confusos não rola. Ainda mais para fazer na mão no meio do vestibular. Então fica calmo, que na hora do vestibular vai vir os números mais bonitinhos. Ou pelo menos eles vão estar relacionados para conseguir cortar e fazer uma multiplicação muito mais tranquila. Em alguns casos, aquele θ que aparece ali, ele vem de uma forma bem mais tranquila para a gente conseguir calcular. Temos 3 casos que eles são assim, o que é 180 graus e o que é 0 graus, que eles estão a 90 graus, e aquele em que eu tenho dois vetores iguais e o ângulo entre eles é de 120 graus. Para a gente conseguir analisar, vamos separar aqui ó, os 3 casos. No primeiro, eu tenho a minha esfera carregada e duas forças puxando ela para o mesmo lado. No outro, eu tenho a minha esfera carregada e duas forças, só que essas estão puxando cada uma para um lado, em direções opostas. O ângulo em uma situação é de 0 grau e na outra situação é de 180 graus. Nessa aí a situação é muito mais tranquila para poder calcular.
Quando as duas forças estão puxando para o mesmo lado, as forças se somam. Uma soma normal mesmo. Quando as duas forças estão puxando para lados opostos, essas forças se subtraem. Quando está meio que num cabo de guerra. Então a força que for maior vence. A força resultante do ângulo θ igual a zero é igual à soma das forças. E a força resultante para quando θ é igual a 180 graus é a subtração da maior força pela menor força. A segunda situação vai ser algo um pouco mais conhecido de vocês. Olha lá, eu vou ter o meu corpo carregado com as forças puxando, só que o ângulo entre elas agora é de 90 graus. Para desenhar a força resultante é a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Traço uma linha paralela a F1 na ponta do vetor F2 e depois traço uma linha paralela a F2 na ponta do vetor F1. E a minha força resultante vai desde o corpo carregado até o cruzamento entre essas duas linhas. Quando a gente faz isso, a nossa lei dos cossenos acaba reduzindo, porque cosseno de 90 é zero e toda aquela outra parte fica zerada, sobrando apenas Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado é igual a uma das forças ao quadrado mais a outra força ao quadrado. A terceira situação ela tem duas condições para satisfazer. Eu tenho dois vetores iguais puxando o meu corpo e o ângulo entre esses dois vetores é de 120 graus. Para desenhar o vetor resultante é a mesma coisa. Traça uma linha paralela na ponta de um vetor e traça uma linha paralela na ponta do outro vetor. A força resultante vai desde a carga até o cruzamento entre essas duas linhas. Nesse caso, a força resultante vai ser igual à força de um desses vetores. Como eles são iguais, então tanto faz qual você escolher. Agora a gente vai aplicar um exemplo mais geral, pegar tudo que a gente falou até agora e juntar em um só exercício. Esse exercício vai ser o exemplo 2. Então olha lá. Imagina que tem três corpos carregados com as cargas Q1, Q2 e Q3. Q1 igual a mais 3 microcoulomb, Q2 igual a mais 2 microcoulomb e Q3 igual a menos 16 microcoulomb. Esses corpos vão ser arranjados de forma que um ângulo de 90 graus se forme lá no meu corpo 2. A distância entre os corpos 1 e 2 é de 3 centímetros e entre os corpos 2 e 3 é de 6 centímetros. Vamos admitir também que estamos no vácuo, então a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. A pergunta que a gente tem aqui é: qual a força resultante no corpo 2 devido à ação do corpo 1 e do corpo 3? Percebo que para calcular isso eu preciso saber quanto vale a força que o corpo 1 faz no corpo 2 e a força que o corpo 3 faz no corpo 2. Então eu preciso calcular primeiro essas duas forças para depois calcular a lei dos cossenos em cima delas duas. Num primeiro momento, precisamos mudar as unidades de centímetro para metro e de microcoulomb para coulomb. Isso porque a minha constante eletrostática está em metros e em coulomb. Aí está uma coisa boa para se anotar. 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros. E 1 microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 coulombs. Com isso, nossos dados mudam para o que está aparecendo agora para vocês. Vamos calcular primeiro a força que o corpo 1 faz em cima do corpo 2. Depois a força que o corpo 3 faz em cima do corpo 2. Para calcular isso, vamos utilizar a lei de Coulomb, que para nossa situação fica da seguinte maneira. F12 é igual a K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por D12 ao quadrado. Substituindo esses valores, ficamos com 9 vezes 10 a nona vezes módulo de 3 vezes 10 a menos 6 vezes módulo de 2 vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido por 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Lembra que aqui existe um parênteses. E aqui já tem um problema. Muitos olham para essa equação e já olham, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não consigo resolver nada, já desiste, pula para a próxima questão. Só que calma, a gente tem que olhar para ela e perceber o que a gente pode calcular que vai melhorar a situação. Vamos começar pelo módulo.
O clássico de se falar é que o módulo deixa tudo positivo. Como as minhas cargas são positivas, nesse caso, o módulo não altera em nada e a gente pode tirar ele dali. Para deixar a distância de um jeito melhor de se ver, a gente vai pegar aquele ao quadrado e distribuir dentro do parênteses. 3 ao quadrado vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Sabemos que 3 ao quadrado é igual a 9. 10 a menos 2 ao quadrado é igual a 10 a menos 4. Aqui é legal lembrar que ao quadrado significa que é uma coisa vezes ela mesma. Então 10 a menos 2 ao quadrado é igual a 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Quando a base é igual, a gente soma os expoentes. Então fica menos 2 mais menos 2. E aí temos o 10 a menos 4. 9 está multiplicando, 9 está dividindo, dá para cortar os dois. 10 a menos 4 a gente corta com 10 a menos 6 e sobra 10 a menos 2. Vamos reescrever para não ficar muito bagunçado isso aqui. Então, força 1, 2 é igual a 10 a nona vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 10 elevado a menos 2 é resultado da divisão do 10 elevado a menos 6 dividido pelo 10 a menos 4. Fazendo a multiplicação das potências de 10, temos 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6, que vai ser 10 elevado a menos 8, e 10 a nona vezes 10 elevado a menos 8, que vai dar 10 a primeira. Então o final de F1 fica 3 vezes 2 vezes 10. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 10 dá 60. Então minha força 1, 2 é igual a 60 newtons. A gente vai fazer a mesma coisa com a minha força 3, 2, só que um pouquinho mais rápido. Então minha força 3, 2 é igual a K0 vezes módulo de Q2 vezes módulo de Q3 dividido pela distância entre 2 e 3 ao quadrado. Substituindo, nós temos 9 vezes 10 a nona vezes módulo de 2 vezes 10 a menos 6 vezes módulo de menos 16 vezes 10 a menos 6 dividido por 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Aqui é aquela mesma coisa, a gente pode tirar o módulo e resolver o que está ao quadrado na distância. Então, reescrevendo, nós temos 9 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 a menos 6 vezes 16 vezes 10 a menos 6, aquele menos que tinha na frente do 16 foi embora com o módulo. Tudo isso dividido por 36 vezes 10 a menos 4. 36, que é o 6 ao quadrado, e 10 a menos 4, que é o 10 a menos 2 ao quadrado. A gente pode cortar o 9 vezes 2 com o 36. Vai sobrar 2 embaixo. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 16 vezes 10 a menos 6 dividido por 2 vezes 10 a menos 4. O cálculo das potências de 10 é do mesmo jeito que foi feito anteriormente. F32 é igual a 8 vezes 10 a primeira. 8 vezes 10 é 80. Então a minha força 32 é igual a 80 newtons. Até agora o que a gente calculou foram só as forças que o corpo 1 faz no corpo 2 e a força que o corpo 3 faz no corpo 2. Agora a gente precisa aplicar a lei dos cossenos em cima dessas duas forças. A lei dos cossenos nessa situação vai ficar da seguinte maneira. Fr ao quadrado é igual a F12 ao quadrado mais F32 ao quadrado mais 2 vezes F12 vezes F32 vezes cosseno de θ. E substituindo os valores, vai ficar desse jeito aqui. Aqui você tem que lembrar de quanto vale o cosseno e o seno nos nossos ângulos notáveis. Lembrando então que cosseno de 90 é igual a zero, e zero vezes qualquer coisa é igual a zero também, nós ficamos reduzidos a isso aqui. Força resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. 60 ao quadrado é 3.600, 80 ao quadrado é 6.400, 3.600 mais 6.400 é igual a 10.000. Se aplicarmos a raiz em ambos os lados, vamos conseguir tirar aquele quadrado que tem em cima do FR. Raiz da força resultante ao quadrado é igual a raiz de 10.000. Raiz de algo que está ao quadrado é a própria coisa que está lá dentro. No final de tudo, a força resultante é igual a 100 newtons. E pronto, galerinha, é isso. Acabou o exercício. A força resultante em cima do corpo 2 é igual a 100 newtons. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha dado para entender.
Tentem refazer esses 2 exercícios sem olhar a resolução para ver se você consegue chegar na resposta certa. A gente se vê numa próxima. Bons estudos e um bom dia!